Palavra do Senhor, num livro muito fácil de achar, o livro de Joel. Abra lá comigo, por favor. Muito facinho, depois de Oséias e Amós, é fácil de achar, está na Bíblia, né? O livro de Oséias, não, Joel, depois de Oséias. Eu queria voltar a este texto nessa manhã. Eu usei ele domingo passado à noite, eu quero voltar a este texto. Louvamos a Deus pela vida do Jaime, que passou uma cirurgia, está novinho em folha. Novinho em folha, Jaime? Aê, maravilha, mais 100 anos garantido de vida. Louvado seja o Senhor. Joel 2. Quem achou, amém. Quem não achou, tenha fé que até domingo que vem você encontra. Amém? Joel está entre Oséias e Amós. Para te ajudar mais ainda, pertinho de Miqueias, Naum, Sofonias, Abacuque, está aí perto. Achou, irmã? Achou, Maurício? Achou, né? Não vale abrir a Bíblia em qualquer lugar, ficar parado assim, dizendo que achou, hein? Tem que achar mesmo. Estava numa reunião, foi pedido um texto, e o irmão do lado não achou. Ele abriu a Bíblia em qualquer texto, com a Bíblia aberta, assim, olhando como se estivesse lendo. E eu olhava, não era o texto que estava sendo lido. Compartilhe a Bíblia quem está ao seu lado, visto que quem está do seu lado tem Bíblia também. Se não tiver, você compartilha a palavra do Senhor. Joel capítulo 2. Eu quero ler o verso 16 e 17. Joel 2, 16, 17. Compartilhe a palavra do Senhor. Queria pedir para os amados da mesa, quem está lá? O Rodrigo, está lá na mesa hoje? Rodrigo, providencie para mim, para a noite, próximo domingo, uma Bíblia atualizada, digital, para que o texto, quem não tem Bíblia, possa ler também no telão, por favor, pode ser? Então fica mais fácil também, né? Aí, além de eu ler o texto, ele vai projetar também ali na Bíblia atualizada, no telão, Data Show, as pessoas podem acompanhar também. Joel 2, 16, 17. Podemos ler juntos, queridos? Congregai o povo, santificai a congregação, ajuntai os anciãos, reuni os filhinhos e os que mamam. Sai o noivo da sua recâmara e a noiva do seu aposento. Chorem os sacerdotes, ministros do Senhor, entre o pórtico e o altar, e orem. Poupa o teu povo, ó Senhor, e não entregues a tua herança ao opróbrio, para que as nações façam escárnio dele. Porque hão de dizer entre os povos: onde está o seu Deus? Lemos o verso 16 e o verso de número 17 deste texto maravilhoso da palavra de Deus. Vamos orar? Pai, a palavra é tua, fala conosco, nós te pedimos pela tua graça, em Cristo Jesus, amém. Amados, semana passada, num culto à noite, nós ministramos sobre este texto. Eu li do verso 2 até o verso 17, os diletos líderes de células ministraram durante a semana inteira nas células este texto também. Eu também ministrei na célula que ministro, às quintas-feiras, este texto da palavra do Senhor. Só que era aí do verso 12 até o verso 17. Hoje eu quero dar um pouquinho mais ênfase no verso 16, 17, relembrando um pouquinho o que o texto sagrado nos diz, para que você possa guardar no seu coração, na sua mente, na sua alma, o que este homem de Deus está para nos dizer em nome de Jesus. Ele fala, só para entender o contexto, ele fala aqui da destruição. Os gafanhotos haviam destruído tudo. Se você olhar lá no capítulo 1, está escrito em negrito acima, a carestia causada pelo gafanhoto e pela seca. Além do gafanhoto, havia um momento de seca e de destruição, de miséria. No verso 4, capítulo 1, fala assim: o que deixou o gafanhoto cortador, comeu o gafanhoto migrador. O que deixou o migrador, comeu o gafanhoto devorador. E o que o devorador comeu, deixou o devorador, comeu o gafanhoto destruidor. Veja aí o nome dos gafanhotos, verso 4: cortador, migrador, devorador e destruidor. Veja a palavra do Senhor, o que ela vai nos ensinar. Momento de destruição, momento de miséria, momento de calamidade, momento onde tudo estava arruinado. Aí agora no versículo 16 que nós lemos, no capítulo 2, há uma convocação geral. Vamos dar esse tema no primeiro ponto: convocação geral.
ninguém vai ficar de fora. Amém? Convocação geral, vamos dar esse tema inicial. Quem está sendo convocado? Vamos falar hoje com mais calma e mais propriedade. Congregai o povo. Primeiro, o povo vai ser congregado. Congregai o povo. Se você ler no capítulo 2, versículo 1, diz assim: tocai a trombeta em Sião, e dai voz de rebate no seu santo monte. Perturbem-se todos os moradores da terra, porque o dia do Senhor vem e já está próximo. Tocai a trombeta. Então a trombeta, ela era tocada em momentos de guerra, em momentos de alerta. A trombeta não era tocada por qualquer coisa. Vamos aqui tocar a trombeta porque não temos o que fazer, vamos tocar a trombeta. Não é isso, não é isso, né? Quando o inimigo estava próximo, uma destruição estava próxima, os homens de Deus tocavam a trombeta, os soldados tocavam a trombeta. Eles ficavam numa torre bem alta, num lugar alto, que dava visão de outro lado. O inimigo estava aproximando, ele viu o inimigo, sentinela, ele viu o inimigo, então ele soava a trombeta e o povo se preparava, e o exército se preparava para defender ali a sua casa, defender a sua família, defender o palácio, defender os filhos, defender toda a família. Então, nessa convocação geral, em primeiro lugar, nós temos o povo sendo convocado. Congregue o povo. Santifique a congregação, santidade. Ajuntai, olha aí, os anciãos. Chamem nesta convocação, além do povo, que a palavra povo pode abranger todo mundo, né? Pode pegar todo mundo, todos nós somos parte do povo. Mas chamai, diz aí, ajuntai os anciãos. Quem são os anciãos? São as pessoas de mais idade. São as pessoas mais experientes. O ancião na Bíblia não quer dizer simplesmente o mais idoso, mas é o mais experiente, o que tem mais experiência, que muitas vezes está ligado ao idoso, mas não necessariamente só o idoso, mas aquele que está cheio de bagagem, aquele que tem uma história, aquele que está às vezes pensando assim: olha, para mim não tem mais nada para fazer, eu já estou com 99 anos, quase 100 anos, o que eu posso fazer? Vou ficar em casa, deitado na cama, já estou aposentado, recebo uma ótima aposentadoria de um salário mínimo, já dá para me viajar para a Europa, não tem mais o que fazer. Não, está errado, não é que não tem o que fazer, tem sim. Chama um ancião, porque ele é importante neste momento de alerta geral. Quem mais? Vamos seguir o texto. Me ajuda aí, podem falar. Oi? Os filhinhos. Os filhinhos. Chamem os filhinhos. Quem são os filhinhos? São as crianças pequenas. Porque se você continuar o texto, fala assim, olha, diz lá: e os que mamam. Então filhinhos são aqueles que não mamam. Concorda ou não? Porque fala, e os que mamam, então, tira os que mamam de lado por enquanto, e chamem as crianças, aqueles que não estão mamando mais no seio materno, aqueles que já estão engatinhando, estão andando, mas já foram desmamados, aqueles que estão brincando, preocupado com a brincadeira, preocupado com a diversão, preocupado em desfrutar a vida, aqueles que estão sem nenhuma preocupação na mente, despreocupados, né? Aqueles que estão tranquilos, chamem eles, porque dos pequeninos, diz a Bíblia, sai o perfeito louvor. Agora chamem também os que mamam, chamem também as crianças recém-nascidas, aqueles que acabaram de nascer, aqueles que nasceram uns dias atrás, estão mamando, tragam eles também, não deixem eles de fora. Aí diz assim, olha, que mais? Quem está aí mais? O noivo e a noiva. Sai o noivo do seu aposento e a noiva do seu aposento. O noivo da recâmara e a noiva do aposento.
Eu comentei aqui domingo passado que havia uma lei em Israel que o recém-casado, quanto tempo ele não podia ir para a guerra nem trabalhar? 1 ano. Onde está escrito isso? Na Bíblia, sim, na Bíblia. Em que lugar? No Velho Testamento, sim, no Velho Testamento. Em qual quinto livro de Moisés? Deuteronômio. Em qual capítulo 24? No verso 5. Deuteronômio 24, verso 5. Quer ver o que vai dizer lá? Olha, é curioso isso aqui. Poderíamos, quem sabe, ter um vereador aí, colocar essa lei aqui no município. Mas todos nós quase já casamos, né? Quem é solteiro, levanta a mão aqui. Quem é solteiro? Vamos fazer a lei para vocês, isso aí, ó. Fazer a lei para vocês. Deuteronômio 24, 5. Homem recém-casado não sairá à guerra, nem se lhe imporá qualquer encargo. Por 1 ano ficará livre em casa e promoverá felicidade à mulher que tomou. Lei de caráter humanitário. Olha que maravilha. Que maravilha, né? Quando eu casei não tive essa benção aqui, né? Quando vocês casaram também não tinha isso, né? Tinha que voltar aos princípios bíblicos. O homem recém-casado ficava 1 ano em casa e tinha que promover a felicidade da esposa. Não era colocado encargos sobre ele. Não poderia ser chamado à guerra. 1 ano você vai ficar em casa em lua de mel de 1 ano. E o governo vai sustentar. 1 ano. 1 ano. Depois de 1 ano também, acho que o bicho pegava, né? Agora você vai para a guerra, vai ser o primeiro da fila. Vai lá agora. Eu fiquei 1 ano lutando sem você, agora você chegou? Vai lá na frente da batalha agora. Vai lá agora, vai ser bucho e canhão agora. 1 ano. Mas aqui, voltando ao livro de Joel, diz: chama o noivo e a noiva, porque a lei de ação comunitária, a lei comunitária, leis comunitárias, elas vão ser suspensas. Porque aquilo que vamos fazer agora é urgente. Aquilo que vamos fazer agora é urgentíssimo. Aquilo que vamos fazer agora é impostergável. Não tem como postergar. Então a noiva e o noivo acabaram de casar na recâmara, no seu aposento. Eles estão indo para a lua de mel. Você vai lá e interrompa a viagem deles. É mais ou menos nesse sentido, para você entender. Interrompa a viagem deles e fala: olha, vocês não podem viajar hoje. Vocês não podem dar sequência à lua de mel hoje. Tem que voltar, porque há uma convocação de Deus. Chamem os noivos. Aí fala aqui no verso 17: o sacerdote, os ministros. Então o sacerdote está ali, os ministros estão ali, o noivo está ali, a noiva, os bebezinhos, as criancinhas, o povo de forma geral, os anciãos, e nós vamos nos reunir, porque o momento é de urgência. Para quê? Que há este pedido dessa convocação geral. Nós vamos reunir para orar. Porque nós estamos precisando da intervenção sobrenatural de Deus na vida do nosso povo, na vida da nossa nação. Então, quando a Bíblia está dizendo assim, olha, quando envolve uma questão do sobrenatural de Deus, quando envolve uma convocação geral de Deus, quando uma situação entra em calamidade, a igreja precisa ser convocada para orar. E a oração era essa: poupa, está no verso 17, o teu povo, ó Senhor, e não entregues ao opróbrio, a tua herança ao opróbrio, para que as nações não façam escárnio dele. Então, amados, veja se você está entendendo o texto. É uma convocação geral. É você lá na sua casa entrar em oração com seu filho, a sua filha, com um bebezinho, com um recém-nascido. É o noivo e a noiva dizendo: Senhor, poupa o teu povo, ó Deus. Nós estamos precisando de uma ação imediata tua. Porque se o Senhor não agir no meio dessa sociedade, o que vai ser de nós? Se o Senhor não agir no meio deste povo, o que será das nossas vidas? Então nós estamos aqui numa convocação geral, o texto sagrado dizendo, para o momento de um clamor a Deus. Vejam bem, amados, que o texto
No versículo 12, usa a expressão com jejuns. Jejum. Verso 15, tocai a trombeta em Sião. Olha a trombeta de novo. Promulgai um santo jejum. Proclamai uma assembleia solene. Era um momento de jejum coletivo. Muitas pessoas estão entendendo mal a questão de jejum. Deixa eu explicar um pouquinho. Zacarias 7,5 fala que Deus criticava as pessoas que jejuavam na época, porque elas jejuavam voltadas para si mesmas. Zacarias 7,5 diz assim: acaso é para mim que jejuastes? Não estavam jejuando para Deus. Vou fazer jejum de televisão, de Coca-Cola, de internet, pouco importa. Você vai simplesmente deixar de fazer algo. Isso não tem validade espiritual de jejum. O jejum bíblico é você, naquele momento que você ia se alimentar, você vai se dedicar à oração. Por exemplo, vou jejuar na hora do almoço. Hoje estou em jejum. Naquele momento que eu ia me dedicar para almoçar, eu vou jejuar. O deixar de usar televisão, dá-se o nome de jejum em algumas igrejas. Jejum de televisão, ficar semana sem ver televisão. Se você naquele momento que ia assistir televisão, você entrou em oração, aí tem uma validade. Mas simplesmente deixou de ver televisão para fazer outra coisa, não tem validade nenhuma. Deixou de comer para fazer outra coisa, é dieta. Deixou de comer para orar, é jejum bíblico. Vão você entendendo, sim ou não? Pastor, eu estou me consagrando, estou em jejum de Coca-Cola. Está cuidando da sua saúde. Deus, eu vou parar de tomar Coca-Cola e o reino dos céus vai ser transformado e vidas serão convertidas. Nada a ver. Nada a ver. Nada a ver, está cuidando da sua saúde. Mas o jejum que agrada a Deus não é tanto você deixar de comer, mas é você fazer algumas coisas. Abre Isaías 58 comigo, por favor, para você entender um pouquinho disso, que a palavra de Deus ensina. Isaías 58. Vamos ver se é isso mesmo, Isaías 58. Observância devida do jejum. Eu vou ler do verso 1 em diante, Isaías 58. Você acompanhe na Bíblia, por favor, ou ouça a leitura da palavra. Clama a plenos pulmões, não te detenhas. Ergue a voz como a trombeta e anuncia ao meu povo a sua transgressão e à casa de Jacó os seus pecados. Mesmo neste estado ainda me procuram dia a dia. Tem prazer em saber os meus caminhos, como o povo que pratica a justiça e não deixa o direito do seu Deus. Perguntam-me pelos direitos da justiça. Tem prazer em se chegar a Deus, dizendo: por que jejuamos nós e tu não atentas para isso? Por que afligimos a nossa alma e tu não levas em conta? Eis que no dia em que jejuais, cuidais dos vossos próprios interesses, e exigis que se faça todo o vosso trabalho. Eis que jejuais para contendas e rixas, e para ferirdes com punho iníquo, jejuando assim como hoje. Como se fará ouvir a vossa voz no alto? Seria este o jejum que eu escolhi? Que o homem um dia aflige a sua alma, incline a sua cabeça como junco e estenda debaixo de si pano de saco e cinzas? Chamarias tu a isso jejum e dia aceitáveis ao Senhor? Porventura não é este o jejum que escolhi? Que soltes as ligaduras da impiedade, desfaças as ataduras da servidão, deixes livres os oprimidos e despedaces todo o jugo. Porventura não é também que repartas o teu pão com o faminto, recolhas em casa os pobres desabrigados, se vires o nu, cubras e não te escondas do teu semelhante? Então romperá a tua luz como a alva e a tua cura brotará sem detença. A tua justiça irá diante de ti, e a glória do Senhor será a tua retaguarda. Então clamarás, e o Senhor te responderá. Gritarás por socorro, e Ele dirá: eis-me aqui. Se tirares do meio de ti o jugo, o dedo que ameaça, o falar injurioso.
se abrires a tua alma ao faminto e fartares a alma aflita, então a luz nascerá nas trevas e a tua escuridão será como o meio-dia. O Senhor te guiará continuamente, fartará a tua alma até em lugares áridos e fortificará os teus ossos. Serás como um jardim regado e como um manancial cujas águas jamais faltam. Os teus filhos edificarão as antigas ruínas, levantarás os fundamentos de muitas gerações, e serás chamado reparador de brechas e restaurador de veredas, para que o país se torne habitável. E segue o texto. Então, está entendendo? Está explicado aí o jejum. Quer uma definição de jejum? Isaías 58. Não é afligir a alma, mas é ter uma ação correta para com o semelhante, uma ação correta para com o próximo, agir com justiça, agir com fidelidade, agir baseado no amor, agir baseado na graça de Deus para com as pessoas, ser um abençoador de outros, um intercessor de outros, vou repetir a expressão, eu acho que ela resume tudo, um abençoador de vidas em nome de Jesus, amém, igreja? Não é simplesmente dizer, eu estou jejuando, pessoal. Mateus, Sermão do Monte 5, 6, 7, que é o Sermão do Monte, Jesus falou que os fariseus, eles jejuavam como? Dizendo para todo mundo que estava jejuando. E a Bíblia diz, se você vai fazer um jejum individual, coletivo, já falo sobre ele. O individual, então você lava o rosto para não parecer a ninguém que jejua. Porque se você está em jejum e fala para todo mundo, seu jejum perdeu o efeito, recebeu a glória dos homens e não vai receber a bênção de Deus. Porque jejuou para ser visto. Agora o que Joel, voltando em Joel, está chamando para o jejum, é um jejum coletivo. Nós não vamos comer agora, nós não vamos beber agora, nós vamos orar. Lembram de Esther, a rainha Esther? Quando estava diante de uma situação muito difícil, muito complicada, ela chama o seu povo, judeus, por meio de Mordecai, e diz assim, olha, peço para o povo não comer nada, não beber nada, eu também não vou comer nada, não vou beber nada, eu vou entrar na presença de Deus em oração, vou orar ao Senhor, vocês orem a Deus por mim, e Deus vai dar a graça sobre nós, porque tinha um decreto de morte para os judeus. E ela entra em jejum, e o povo entra em jejum, e Deus atende o clamor, e Deus transforma a situação. Deus reverte o quadro, tinha uma pena de morte, Deus muda a situação. Jonas prega em Nínive, e Jonas fala, ainda 40 dias Nínive será subvertida, destruída, arruinada. E Jonas, diz a Bíblia, queridos, lembra o livro de Jonas, né? A Bíblia diz que Jonas tinha ódio pelos ninivitas, ódio, porque os ninivitas haviam judiado, usar essa expressão, muito, mas muito mesmo do povo de Deus, que Jonas era parte. Então Jonas odiava os ninivitas. Imagina Jó, olha a cena, tenta imaginar, meu irmão, minha irmã. Jonas odeia os ninivitas. Deus fala assim, vai lá e diga para aquele povo, daqui a alguns dias todo mundo vai morrer. Ele estufou o peito. Senhor, eis-me aqui, eis teu servo, pronto para fazer a tua vontade. Eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Que prazer pregar a tua palavra, ó Deus. Que ele odiava os ninivitas. Ele dizia com toda a força do seu peito, enchia os seus pulmões, e dizia, pessoal, a palavra de Deus é tremenda. 40 dias vocês vão morrer tudo, aleluia, glória a Deus. Imagina mais a alegria que Jonas pregou. Imagina, dá para imaginar? É o que a Bíblia ensina. Ele odiava os ninivitas, Deus manda pregar que os ninivitas vão morrer, pronto. Digamos que você tem um inimigo, aquele inimigo que pisou no teu calo, que te judiou, que só fez mal para você, e Deus fala para você, vai lá e fala para ele que vai morrer semana que vem. E é teu inimigo. Você vai encher o peito e falar assim, olha, vim trazer para você uma palavra de Deus. E como servo de Deus, eu creio muito nesta palavra, você vai morrer semana que vem, miserável. Você não vai passar, miserável. Já era a sua vida, é palavra de Deus para você. Porque você, aí você fala um monte de coisa. E você volta e ajoelha e fala, Senhor, obrigado, porque o Senhor me deu o privilégio de pregar a palavra do Senhor. O Senhor me deu a graça de ministrar a palavra tua, Senhor.
Ninivitas, vocês vão morrer, miseráveis. Só que, os ninivitas creram na palavra de Deus. Amém? E eles fizeram o quê? Se arrependeram. E apregoaram um jejum. O boi estava jejuando, até o boi começou a jejuar. Até o boi. Não dava comida nem para os animais. Nós estamos em jejum total. O rei saiu do seu trono, ele rasgou as suas vestes, tirou as vestes reais, pôs pano de saco, cinza sobre a cabeça, se quebrantou perante o Senhor. Um jejum, não vamos comer, porque Deus vai nos destruir. Nós precisamos da graça de Deus. Ninguém mais come aqui no meu reino. Dizendo assim, o rei de Nínive. E quando fizeram um jejum, todos se quebrantaram perante o Senhor. E Deus falou assim: Jonas, vem cá, volta lá e fala para eles: Nínive não mais será destruído. Prega lá para eles: não mais, não haverá destruição mais. Os ninivitas não serão mais destruídos. Ele ficou triste. Ele ficou triste. Como assim, Senhor? Meus inimigos não vão morrer, Senhor? Não. Eles estão jejuando. Ele foi o único profeta na história que não se agradou, porque a sua mensagem converteu uma cidade inteira. Não é interessante isso? Qual pastor, qual presbítero, qual pregador, nem Billy Graham, nem John Wesley, nem Charles Spurgeon, príncipe dos pregadores, ninguém na história que eu conheço pregou a mensagem que uma cidade inteira se converteu. Converte um, outro, multidão aqui, multidão lá, mas a cidade inteira. E ele ficou triste. Era para ele dar glória a Deus, dizer: Senhor, obrigado, Senhor, uma cidade inteira se converteu, louvado seja o teu nome. Ele ficou triste. Mas miserável, o povo se converteu, não é para se arrepender, gente. É para vocês ficar com o coração duro, gente. Para que você foi se converter, miserável? Eu queria que você morresse. Você se converteu, Deus está te abençoando. E agora eu vou ter que conviver com você, com meu irmão na fé. Eu vou ter que chegar no céu, você está lá. Por que você foi se converter? Mais ou menos isso, não é? Então, amados, quando há uma convocação geral, e quando o povo se quebranta perante o Senhor, e quando se volta para Deus, eu falei domingo passado, aqui baseado no verso 12, que a conversão, os líderes de célula falaram na célula, que a conversão é um voltar-se para Deus. Diz lá: convertei-vos a mim, diz o Senhor. Tem muita gente se convertendo à religiosidade, se convertendo a um ritualismo vazio, se convertendo aos cerimoniais, e não estão se convertendo a Deus. Veja na palavra, Deus fala: olha, orem. Quem vai orar? Até o bebezinho. Mas como ele ora? Deus sabe. Não tem resposta, Deus sabe. E olha o que diz aí, verso 17, Joel 2: chorem entre o pórtico e o altar, os sacerdotes. Ah, pastor, então o sacerdote aí, que o senhor é sacerdote? O senhor é sacerdote, pastor, o senhor tem que chorar no altar. 1 Pedro 2,9, abre lá. 1 Pedro 2,9. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9. 1 Pedro 2, verso 9. Quem lê para mim bem forte para ouvir daqui do púlpito, mas lê forte. 1, 2, 3 e... não deu certo. Quem lê? 2,9, leia pessoal, o culto é ainda hoje. A quem se refere a expressão vós? A quem? Me responda. Oi? Povo, nós? Certo? Sim ou não? Vós sois raça eleita, diz o quê?
quem são os sacerdotes? Todos nós. Com a vinda de Cristo, com a vinda do Senhor Jesus Cristo, todos nós nos tornamos sacerdotes do Deus vivo. É chamado na teologia e na doutrina o sacerdócio universal de todos os santos. Sacerdócio universal de todos os santos. Então você é sacerdote do Deus vivo. Não é só o pastor ordenado para o sagrado ministério. Todos nós somos agora sacerdotes de Deus. E Joel 2,17 está dizendo: chorem os sacerdotes entre o pórtico e o altar, e orem, poupa o teu povo, ó Senhor. Ou seja, há um sentimento profundo nos nossos corações e mentes, que nós precisamos fazer algo para que a nação reconheça a glória de Deus. O que fazer? Orar. 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 Me assusta quando eu vejo crentes, abre aspas e continuo com elas abertas, crentes, cristãos, no Facebook falando do governo ou de outros partidos, usando palavrões. Isso não condiz com um cristão. Você pode colocar sua opinião? Lógico, todos nós podemos. Eu mesmo posso. Minha palavra, o que eu acho, o que eu penso. Mas o que eu não posso postar são palavrões. Este governo é... Não posso fazer isso. Porque o cristão não pode ter linguajar obsceno, linguajar sujo. O cristão fala com palavras cristãs, bíblicas, temperadas, palavras divinas. Amém, igreja? Você exorta, você chama atenção, fala do erro, mas fala com amor, com palavras corretas. Não pode xingar. Irmãos, concordam comigo ou não? Quem concorda, diga amém. Não pode xingar. Sair na rua, na passeata, pode fazer? Pode, não tem problema. Pode se manifestar? Pode. Nós somos livres para nos manifestar a favor ou contra, um respeito à opinião do outro, sem problema algum. Sem problema algum. Mas que não podemos é usar palavras que ofendem os ouvidos de Deus. Mas o que temos que fazer, muito mais que uma passeata, muito mais que sair às ruas, muito mais do que usar faixas e adesivos, é dobrar o joelho em oração para uma ação soberana de Deus em nome de Jesus. Porque se Deus não agir, meu amado, nada vai acontecer. Sai um ruim, entra outro. Sai um pior, entra outro. Enquanto a mão de Deus não transformar. Aí o texto fala assim, olha, no finalzinho do verso 17: porque hão de dizer entre os povos, onde está o seu Deus? Ou seja, as pessoas vão começar a questionar aonde Deus está no meio de tudo isso. Ou seja, o que o profeta está preocupado? Com a glória de Deus. Com a glória de Deus. As nações vão perguntar, cadê Deus? E para que as nações não fiquem perguntando cadê Deus, a igreja precisa se reunir, as crianças, o noivo, a noiva, o ancião, o sacerdote, o povo todo, e orar ao Senhor, buscar o Senhor, para Deus agir, para Deus intervir, e agirmos com atos corretos perante a sociedade, em nome de Jesus. Porque se você mente, alguém liga em casa e fala assim, diga que eu não estou. Essa mentira é a mesma dizer, eu não sou o dono daquele avião. Eu não sou o dono disso, daquilo, daquele outro. É a mesma coisa aos olhos de Deus. É mentira do mesmo jeito. Se você recebe um troco, e o troco vem a mais, você não devolve, para a pessoa que te deu um troco a mais, é a mesma coisa de pegar R$1 milhão e roubar, tirar vantagem em cima. É a mesma coisa. É a mesma coisa.
Tentar tirar vantagem em cima de um irmão na fé é a mesma coisa que tirar vantagem em cima de outras coisas em cargos públicos. Então a mudança não começa lá, a mudança começa aqui em nós, em nome de Jesus. Amém ou não amém? Certa pessoa que faleceu, foi escrito no túmulo dela o seguinte: quando eu era jovem, eu tentava mudar o mundo inteiro, mas achei uma tarefa muito pesada para mim, não consegui mudar o mundo todo. Mas quando eu me dei por mim, eu tentei mudar então o meu país. Mas olha, meu país é possível. Não consegui mudar o país. Passei para o meu estado, achei uma tarefa difícil. Passei para a minha cidade, e pasmem, até a minha cidade não consegui mudar. Então vou mudar minha família. Fracassei, não mudei minha família. Ah, se eu tivesse primeiro mudado a minha vida mudada e transformada, eu poderia transformar e influenciar a minha família, o estado, a cidade, o estado, o país, o mundo, porque a mudança não começa lá no outro, a mudança começa aqui em nós. E quando você passa pela mudança, para a glória de Deus, você poderá influenciar outras pessoas, em nome de Jesus. Porque às vezes criticamos em outros aquilo que somos, aquilo que fazemos, ao invés de mudar a nossa vida, com oração perante o altar, para que Deus possa intervir e salvar a nossa nação, em nome de Jesus. O profeta fala aqui, olha, para que não venham a dizer onde está o teu Deus, para que não faças escárnio da tua herança, e nem entregues ao opróbrio. Então você precisa ali com sentimento profundo no altar de Deus, clamar pela intervenção divina. Irmãos, a igreja precisa orar mais. Nós precisamos orar ao Senhor. Baseado nisso, eu queria convocar os líderes de células da igreja, os presbíteros, diáconos e quem puder, para que no primeiro domingo de abril, dia 3, após o culto das 10, fiquemos aqui em oração do meio-dia às 2 da tarde, 2 horas apenas, em jejum e oração. Dia 3 de maio, pudéssemos jejuar aqui. Quem quiser, ninguém é obrigado. Ninguém é obrigado. Nós vamos ter o culto das 10 normalmente, até 11h30, 11h20, 11h30. Depois, ao meio-dia, vamos entrar em jejum e oração até as 2 da tarde. 2 horas apenas, orando aqui no templo, clamando ao Senhor. Quem puder estar presente, você não vai almoçar naquele dia. A esposa tem que almoçar, ela vai para casa almoçar, você fica para vir te buscar. Não tem importância. Ou se quiser ficar, ficará também. Lógico que alguns podem, outros não podem, questão de saúde, cada um vai avaliar a sua saúde. Eu não vou criticar ninguém porque não veio. Mas quem puder estar presente, vamos jejuar aqui na igreja e orar, para que Deus salve a nossa nação, e vamos jejuar e orar também para que no culto do cinquentenário em maio, muitas almas se convertam a Cristo em nome de Jesus. Pois conforme a programação, todos participando, teremos no mínimo 200 visitantes pela primeira vez em cada um dos 5 cultos que teremos às 19 horas, com entrega de Bíblias. Mas precisamos jejuar para Deus agir, orar para Deus agir. Pastor, eu não quero participar. Não tem importância, você é livre, ninguém é obrigado a fazer nada. Mas a convocação para quem quiser participar, quem puder participar, orarmos aqui, do meio-dia às 2. Pastor, por que não um dia inteiro? É melhor começar com um curto período, depois mais para frente aumentando, que começar com um dia inteiro e ninguém vier, né? Então vamos começar com um curto período primeiro, 2 horas apenas. Ah, pastor, então eu vou jejuar nesse dia, aleluia, eu vou me consagrar, mas às 2 horas vai ter um churrasco maravilhoso que eu vou fazer. Não vale, não faça isso. Você vai vir em jejum, em compromisso com Deus, você vai estar em jejum aquele dia. À noite, à tarde, depois das 5 você pode se alimentar, quem quiser, né? Mas até às 5 da tarde, às 6 da tarde, não está em jejum e oração. 2 horas na igreja, depois você pode jejuar na sua casa, pode jejuar em outro lugar, orar em outra sua casa, orar em outro lugar. Vamos orar aqui na igreja em jejum, ir para as salas de aula da igreja orando para que Deus abençoe essas salas de aulas, ir nos gabinetes orando para que Deus abençoe os gabinetes, os atendimentos, na calçada da igreja, para quem precisa na calçada da igreja, sinta ali o poder de Deus, em nome de Jesus. A igreja precisa
receber esse clamor de Deus, essa convocação do Senhor, esse tocar da trombeta, para nos prostrarmos diante de Deus, em nome de Jesus. Amados, aqueles que são estudiosos da igreja, todo o período de avivamento, antes do período de avivamento, antes do avivamento, foi marcado por uma calamidade nacional. Uma calamidade nacional. Calamidade. E a calamidade fez com que o povo orasse mais, buscasse mais. E porque o povo buscou a Deus mais em meio à calamidade, Deus derramou o avivamento. E as coisas aconteceram em nome de Jesus. Assim foi na África do Sul, assim foi na Coreia, assim foi em tantos países da Europa. Porque houve uma calamidade, um momento de clamor a Deus, de convocação, e Deus começou a agir em nome de Jesus. Porque as pessoas estavam se voltando para Deus. Se alguém, para encerrar a mensagem, se alguém perguntar para você, o que eu tenho que fazer hoje, no meio de tudo isso, você fala Joel 2,12. Joel 2,12. O que é Joel 2,12? Voltar-se para Deus. A Bíblia diz, convertei-vos a mim. Precisa converter para Deus. Aí Deus vai mudar essa nação em nome de Jesus. Use a calamidade para que haja um grande avivamento de Deus em Cristo Jesus. Amém, irmãos? Que Deus assim vos abençoe em Cristo Jesus. Vamos ficar em pé para a oração final e a bênção.